que vai sair da nossa boca, ele sai com pouco líquido. Quando ele chega no estômago, ele mistura com o ácido para aumentar esse líquido e aumentar a digestão. Ai, credo. Por que vocês acham que tem que esterilizar o bolo alimentar lá no estômago? Alguém tem um palpite? Por causa das bactérias, ué. E onde estão essas bactérias? No alimento. No próprio alimento. Será que nós conseguimos higienizar, esterilizar todo o alimento antes de colocar na boca? Lógico que não, não é? Então, no próprio alimento tem bactérias, pode ter fungo, pode ter resíduos que não foram esterilizados, e ao chegar no estômago, encontrar com esse ácido mata, esteriliza o bolo alimentar. A carne, né? Muita coisa na carne que a gente ingere, nos outros alimentos, nas folhas, nos frutos. Então, é necessário que faça essa esterilização também dentro do estômago. Além de tudo, o ácido clorídrico vai ativar o pepsinogênio, formar a pepsina. Então, essa pepsina, que é uma enzima que ela se torna ativa na presença do ácido clorídrico, tá? Pegando então a pepsina, a enzima responsável por digestão das proteínas. Nós vamos ver depois que quando a gente come, ingere os alimentos, então, na boca, ele sofre a digestão mecânica, ele é quebrado, ele é mastigado, né? E aí depois, lá no estômago, ele vai sofrer digestão química. Se for proteína, na boca a proteína vai ser apenas quebrada, amassada, triturada. Quando chega lá no estômago, a pepsina vai entrar em ação com as moléculas de proteína que estão quebradas, dilaceradas pelos dentes, e vai então digerir as proteínas. Primeiro ano, pensa rápido. As proteínas vão ser quebradas em quais compostos? O que forma proteína? Ácido nucleico. Não. Aminoácido. Aminoácido. Então, eu confundo ácido nucleico com aminoácido. É tudo A, né? Então tá bom. As proteínas, então, lá no estômago, elas vão ser quebradas em estruturas menores, chamadas aminoácido. Lá na boca, ela não é quebrada em aminoácido, ela é quebrada em pedaços menor. Quebrada, amassada, rasgada, né? No estômago, essa enzima aqui entra em contato com as proteínas e vai formar, então, os aminoácidos. É importante salientar que essa enzima é liberada de forma inativa, que é o pepsinogênio, que em contato com o ácido transforma em pepsina. Agora, isso só acontece, por exemplo, quando as proteínas chegam lá no estômago. Em contato o ácido com as proteínas, ele ativa essa enzima, meio que acorda, vamos trabalhar, chegou proteína, e aí a enzima vem em cima das proteínas e vai transformar essas proteínas, ok? Depois a gente tem a renina. A renina também ela é uma enzima produzida pelas células do estômago, em grande quantidade nos bebezinhos, nos recém-nascidos, porque eles alimentam só de leite, então tem que coagular o leite para retirar os nutrientes, e em pouca quantidade nos adultos, né? Por isso que às vezes também muito adulto não dá certo com leite, porque quase não tem essa enzima para retirar os nutrientes do leite. E após sofrer a ação das enzimas do suco gástrico, esse bolo alimentar, que é chamado de quimo, vai passar então para o intestino delgado, através da válvulazinha chamada piloro. Dessa válvula. Depois que digeriu tudo, o estômago começa então a apertar de cima para baixo, a empurrar, né? Essa válvula por pressão vai abrir e o alimento então vai sair daqui e vai vir para o intestino delgado, tá bom? O intestino então, vamos lá. O intestino ele é dividido em delgado e intestino grosso. A maior parte dele é o delgado. O grosso... Oi, Irani. Oi.
Camila tá mandando perguntar por que não é bom comer tomando, tô bebendo alguma coisa. Tá, eu não vi o chat. Boa pergunta, Camila. Gente, é errado a gente comer bebendo líquido? O que vocês acham? Minha mãe fala que engorda. Tem gente que fala que não é bom, não. Tem uma prima minha que tinha diabetes, ela não podia comer bebendo. Então, na verdade, não deve. Porque nós já temos os líquidos necessários no nosso corpo para ajudar a empurrar o alimento, para ajudar a fazer a digestão. Então, isso não deve. Ah, mas eu não dou conta de jeito nenhum. Então, toma uma mínima quantidade de molhar a boca só para empurrar o alimento. Por quê? O que acontece quando eu bebo muito líquido junto às refeições? O líquido vai empurrar os nutrientes, vai empurrar o alimento, e o que precisa ser retirado dos nutrientes, do alimento, que é os nutrientes, acaba não sendo retirado, porque tem líquido demais. Então, as enzimas, perde a ação das enzimas sobre os alimentos e perde a retirada dos nutrientes dos alimentos. Então, o que era bom dos alimentos, que é o nutriente, ele acaba vindo embora, porque o líquido dilui muita enzima e a enzima não consegue retirar os nutrientes do alimento. Então, Camila, não convém. Tem gente que só consegue ter uma refeição tomando aí 1 litro de refrigerante, 1 litro de suco, né? E eu pergunto para vocês, para que tudo isso? Você vai comer ou beber? Não é? Então, a gente tem que ver, nesse momento eu vou alimentar, então eu vou comer, não beber. O pouquinho de líquido que eu posso beber é para ajudar a empurrar o alimento, ajudar a engolir o alimento, mas não digerir, tá? Então, mesmo que eu estou tomando suco, é errado, tá? Por que que a pessoa fala que engorda? Porque aí há muita retenção de nutriente, de líquido, e o que acontece? Daqui a pouco você está com fome de novo, porque o seu organismo não absorveu o nutriente, você tem que estar comendo de novo. E sem contar que pode causar distensão abdominal, distensão no intestino, tá? Então, não é conveniente de forma alguma. Mas um pouquinho, o Ministério da Saúde permite, tá? Para você ajudar a engolir, ajudar esse alimento descer, para não descer muito seco, tá certo? Tá. Vocês estão vendo que essa alcinha aqui em forma de um C é o duodeno, é o que sai do estômago, viu? Então, do estômago sai aqui e essa alcinha vem para cá e aqui ela enrola bastante, formando o intestino delgado. Na verdade, esse segundo ano, o tubo digestório, ele acaba sendo mesmo um tubo. Esse tubo, ora ele faz uma bolsazinha em forma de um C, ora ele se enrola, né, em forma do intestino, ora ele fica tubo mesmo. Então, aqui é uma parte inicial do intestino delgado, né, que é chamado de duodeno, tá? Essa parte inicial. Duodeno. E aqui eu tenho o intestino delgado e depois sobre ele eu tenho o grosso. Dizem que nós temos cerca de mais ou menos 6 a 7 metros de intestino delgado. Agora, vocês imaginam, tudo isso enrolado dentro da gente, né? O intestino grosso é bem menor. Vamos lá. Ó, aqui esse intestino delgado, então, se a gente analisar microscopicamente as células do intestino delgado, a gente vai ver que ela é cheia de voltinhas, parecendo uma mãozinha, cheia de dedinhos. Isso é chamado de microvilosidade. Essa microvilosidade, ela existe para ajudar na absorção dos nutrientes. A melhor parte do intestino que absorve é essa aqui, ó, jejuno íleo, ou seja, esse miolo. Aqui é onde acontece a absorção dos nutrientes. Por quê? Porque aqui é cheio de vasos sanguíneos, cheio dessas vilosidades, desses dedinhos aqui. Então, é aqui que os nutrientes são absorvidos. Tanto é que pessoas que às vezes fazem cirurgia bariátrica, às vezes vem até aqui e tira parte desse jejum no íleo onde absorve os nutrientes.
Hoje eu não sei se esse procedimento ainda é muito utilizado. Porque o que pode acontecer segundo ano, num caso desse? A pessoa vai fazer a bariátrica e o médico vai e tira um pedaço dessa estrutura aqui. O que pode acontecer com a pessoa? Alguém arrisca? Qual que é a pergunta? Uma pessoa submete a cirurgia bariátrica. Aí o médico vem e tira um pedacinho desse jejum no ilho do intestino dela também. E aí? Eu acho que diminui a absorção de nutrientes, né? Eu acho que nessa parte ainda absorve, não absorve? Isso. E o que vai acontecer depois, então? A pessoa pode ficar doente, anêmica, desnutrida, Eu ia falar anemia. não Eu ia é? falar. Eu conheço uma pessoa que ela fez, quando estava no auge das bariátricas, hoje a coisa está muito mais moderna. E ela mesma me contou que o médico, ela é muito alta e era muito gorda. Aí o médico mesmo falou para ela que tinha que tirar um pedaço aqui. Tirou. Beleza. Só que ela vive à base de suplemento, vive desnutrida. Porque a parte que mais absorve nutriente, ela perdeu parte disso no corpo dela, né? Então, aqui eu tenho as microvilosidades, parecendo os dedinhos, e é aqui que é rico em vasos sanguíneos. Oi, Irani, mas tipo assim, do mesmo jeito que pode, como é que fala? Contrair essas vitaminas, pode também, tipo assim, absorver coisa ruim também, não pode? Porque eles falam assim, se você fica muito tempo com o intestino preso, começa, seu intestino começa, tipo assim, como é que fala? A pegar essas coisas ruins também que fica no cocô da gente. Porque o organismo, ele é sábio. Ele vai ter que buscar de um lugar ou de outro, ele tem que buscar. Isso aqui tá preso mesmo, tá retido aqui, não saiu nada disso, então eu vou guardar para mim. É verdade, é verdade. Então é muito sério essa parte aí, né? Alguma pergunta até aqui? Então vamos a algumas informações bem básicas. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Nessas informações... Irani, Oi. o Felipe perguntou no chat se o seu dever era só o cotidiano, porque ele fez a página toda. Não, acho que era só o cotidiano mesmo, tá? O dever. Viu, Felipe? É só o cotidiano mesmo. Daqui um pouquinho eu vou parar, não estou terminando essa parte aqui, eu vou parar para a gente ver o dever e comentar sobre. O intestino delgado, então, olha só, mede aproximadamente de 7 a 8 metros de comprimento. Eu fico imaginando isso dentro de mim, né? Muito enroladinho. Metros. Isso mesmo. Deus. Imagina, né? Então, muito apertadinho. 2 a 3 centímetros de diâmetro. Nem é tão largo assim, né? 2 a 3 centímetros de diâmetro. Divide em duas partes. A parte inicial, que é o duodeno, e aquela parte central, que é o jejum no ilho. Ele tem um comprimento equivalente ao duodeno, a 12 dedos. Então, se você juntar as suas duas mãos, é o tamanho do duodeno, tá? Por isso o nome dele, né, duodeno. O restante do intestino delgado é o jejum no ilho. Internamente, ele vai ter as vilosidades intestinais, que é como se fosse aquelas mãozinhas, aqueles dedinhos, que tem a função de absorver após a digestão, né? E essas vilosidades têm no interior vasos sanguíneos, que são muito importantes nessa absorção de nutrientes. E aqui, segundo ano, tudo que não foi absorvido, não foi digerido na boca, termina aqui. Tudo que não foi digerido no estômago, termina aqui. Porque na boca vai ser digerido os carboidratos. Mas vocês acham que vocês vão comer um pedaço de pão, ou um pão inteiro, um sanduíche, e você vai ficar com esse pão na boca quantas horas esperando ele derreter? Nunca precisou, né? Então, na boca, o carboidrato, ele inicia a sua digestão. Como não dá tempo de digerir todo o carboidrato na boca, você não vai ficar com o trem parado na boca para esperar ele digerir todo, ele vai terminar lá no intestino delgado. No estômago, da mesma forma, inicia a digestão das proteínas.
O estômago não vai ficar com as proteínas paradas lá, né, 2, 3 horas esperando digerir toda a proteína. Ele vai mandar para o intestino delgado. E no intestino delgado, então, termina a digestão das proteínas. A gordura, que é mais difícil, que é mais pesada, que é mais complexa, ela só é digerida no intestino delgado. Outra coisa, segundo ano, lembrando a vocês que água, sais minerais e vitaminas não sofrem processo digestório. Elas são absorvidas direto lá no intestino delgado. Então, você bebeu água, você tomou uma vitamina, né? Os sais minerais, isso vai descer boca, esôfago, estômago, duodeno, intestino. Qualquer líquido? Qualquer líquido, seja líquido mesmo, não seja muito pastoso, tá? Então, vai ser direto lá no intestino delgado, tá bom? Oi, Dani, demora quanto tempo mais ou menos pra gente digerir, entre aspas, a água? Tipo assim, pra água, sabe, meio que sair do nosso... Para o organismo absorver a água. É. Chegou no intestino delgado, vai direto pro sangue. Isso você quer saber? Não, tipo, porque tipo, a gente toma água e demora quanto tempo pra, tipo, ela fazer Virar efeito xixi? e dar vontade de fazer xixi, é. Ah, tá. Não, aí vai depender. Se você toma isso regularmente, né? De hora em hora, tá? De meia em meia hora, depende da quantidade de líquido que já tem no seu corpo. Se já tem uma quantidade boa e você bebe uma quantidade boa, ou é beber e ir para o banheiro, beber e ir para o banheiro, né? Bom dia, Então, é Irani. muito rápido. Bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo. Então, é muito rápido, tá? Isso aí você pode ver quando a gente bebe muita água mesmo. Então, é o banheiro direto, né? Tá? Uhum. Oi, Irani. Oi. A bexiga do homem é maior que a da mulher, mas por que tem mulher que tem mais dificuldade de segurar xixi do que as outras? Gente, isso vai muito questão de musculatura da bexiga, tá? Isso depende. Tem mulher, também é questão de treino, de condicionamento. Tem mulheres, por exemplo, que segura bastante, né? E tem mulheres que não. Tem pessoas que ficam uma tarde sem fazer xixi, por exemplo, né? Então, isso depende muito, tá? Depende do treino, de condicionamento, do organismo, né? Da pessoa. Mas isso é bom ficar segurando? Não. Nem urina e nem fezes, tá? Então, isso é prejudicial para o organismo, tá certo? E tem pessoas que já têm automaticamente, que eles falam, urina solta, né? Incontinência urinária, que a bexiga não consegue segurar, tá? Então, isso é relativo. É a Sara que perguntou, não foi? Foi. Ah. Então. Obrigada. Oi. É verdade que o ácido do estômago é tão forte que ele tem que ficar meio que se regenerando diariamente? Ele é muito forte. Se colocar ele em alguma coisa, ele dissolve. Aí você fala assim, mas como que ele não consegue, né? Ele consegue, se a gente não cuidar. Então, por isso que o beber líquido, beber água, ajuda a diluir um pouco esse ácido, amenizar esse ácido, né? Ele é mesmo para digerir as proteínas. E falando nisso, eu quero comentar uma coisa com vocês. Vocês já viram, vocês sabem que eles falam que quando a gente masca chicletes, pessoa que masca muitos chicletes pode dar úlcera, pode dar gastrite. Vocês já viram alguma coisa referente? Nunca ouvi falar nisso. Não. Por que será que quando a pessoa masca muitos chicletes, pode dar, a pessoa é propensa a ter uma gastrite? O que vocês acham? Porque ela tá comendo e ela não tá, na verdade, ela não tá comendo nada, ela só tá mastigando aquele trem e vai no líquido. Vai no líquido do chiclete e ela não come nada. Eu acho que é porque ela estimula o... Porque eu vi uma reportagem que falava assim, que era porque como você tá mastigando, seu cérebro acha que você tá comendo alguma coisa. Então ele manda o estômago funcionar, liberando, como é que chama? O ácido. O ácido e não tem nada lá, então fica muito ácido no seu estômago e pode causar úlcera. Então, chicletes não é alimento, não é?
Se a gente masca muitos chicletes com o estômago vazio, é isso mesmo, tudo é estímulo. Quando a mandíbula começa a trabalhar, começa a mastigar, isso mesmo, manda mensagem para o cérebro que automaticamente avisa o estômago, ó, vai chegar comida aí. Então, pode preparar mais ácido, produz mais ácido. E o estômago obediente, ele vai produzir mais ácido. Só que o que chega? Nada. Às vezes chega uma água açucarada, mais nada, não é? Então, aquele ácido que foi produzido em excesso, achando, né, que vai chegar alimento lá, enganando o estômago, aí vai ter que trabalhar de alguma forma. Então, qual que é a forma? Ele vai ter que atuar nas paredes do estômago. Já foi feita uma pesquisa que cada vez mais pessoas mais jovens estão tendo gastrite, principalmente devido ao ato de mascar chicletes. E se eu mascar chicletes com o estômago cheio, tem problema? Não. Com o estômago cheio, até vai induzir a produzir mais ácido, vai melhorar a digestão. Não vai ter problema, tá? Então, por isso que eles falam também, quando a gente mastiga mais devagar, além da gente estar amassando bem o alimento, a gente está saboreando o alimento, nós estamos mostrando ao nosso cérebro que a gente está mastigando, que ainda tem comida, né? Aí a sensação de fome, a vontade de comer mais, passa. Às vezes a gente come muito sem necessidade, né? Então a gente pode mastigar mais pausadamente, mais devagar, porque aí o nosso cérebro vai entender que já comeu, que tá bom, e a sensação de fome, né, até passa por causa disso daí. Ok? Alguma pergunta? Mais? Então, vamos lá. Digestão no intestino delgado. No intestino delgado, como eu falei para você... Professora Irani? Oi. Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu vi num filme que um dia uma pessoa lá comia demais, aí ela foi abandonada. Aí depois ela teve que sobreviver lá, comendo umas frutas, e foi comendo umas frutas lá e ainda ficou com fome. Aí a outra lá que estava com ela disse que é porque ela comia demais. Aí ela acostumou a comer muito, e quando ela come pouco, no mesmo ritmo que ela vai comendo normalmente, mesmo ela comendo uma boa quantidade de comida, ela ainda fica com fome. É verdade. Então, o cérebro acostuma... Você programa o seu corpo do jeito que você quer. É tudo uma programação. O meu estômago e meu cérebro acostuma com muito ou com pouco. Se a gente acostuma a comer muito, primeiro eu tenho que olhar aquele prato cheio de comida para ter a sensação que ali tem muita comida e que vai me satisfazer. Depois, o seu estômago também, ele vai associar muita comida. E o seu cérebro também. E aí, quando você diminui aquela comida, às vezes você pode estar comendo nutrientes que vai satisfazer o seu corpo, né? Satisfazer o seu organismo. Mas se você diminui ou muda a alimentação, aquela sensação de fome é o tempo todo. Por quê? Cadê aquele prato cheio de arroz, feijão, batata, mandioca, né? Carne? Cadê aquele prato cheio que a gente tinha? Não tem mais. Então, eu estou com fome. É isso mesmo. Então, as pessoas que passam, por exemplo, reeducação alimentar, sofrem muito com isso. Porque elas vão alimentar do jeito que precisa. E não do jeito que elas gostam, né? Que é ter aquele pratão cheio. E o cérebro... Mas aí depois tem como reeducar, né? Sim, depois você vai desprogramar o seu cérebro, né? Porque o cérebro está programado com muita comida. Muita comida. Panela cheia de arroz, né? Cheia de macarrão, de feijão, de tudo mais. Ele está programado para isso. Quando eu vou fazer uma reeducação, eu tenho que desprogramar. Então, por isso que a gente vai mudando aos poucos. Aí o meu cérebro vai entender que aquele tanto de comida não precisa mais, que eu posso reduzir e viver com pouco. É um processo, não é fácil, né? A pessoa sofre muito no início, porque o organismo, ela tem aquela sensação de fraqueza, de fome, de mal-estar. Por quê? O cérebro está pensando naquele pratão de comida que a pessoa encara diretamente. Certinho, Daniel?
Deu para explicar? Certinho, professora. Então, tá bom. Obrigado. Isso faz sentido, viu? É verdade, sim. As enzimas que têm o suco intestinal, né? Nós temos vários sucos dentro da gente. Então, um deles é o suco intestinal. Ó, ela tem a erepsina, que vai terminar de digerir as proteínas, né? Nos aminoácidos, que o estômago não deu conta de digerir tudo. Tem a sacarase, que vai digerir o açúcar, sacarose. A maltase, que vai digerir, né? A maltose. A lactase, que vai digerir a lactose. A lipase, que vai digerir as gorduras, tá? E aí tem uma renca de enzimas aqui que vai terminar a digestão de tudo que não digeriu na boca e que não digeriu no estômago, tá certo? Aí termina aqui. E aqui eu vou falar um pouquinho desse processo aqui, ó. Algumas pessoas não produzem a lactase, então elas não podem com lactose, né? Tem duas situações, tem quem produz pouco e quem não produz. Quem produz pouco tem uma intolerância, né? Não pode. E quem não produz, não pode de jeito nenhum, tá? Hoje tem descoberto muito isso no nosso meio, essas intolerâncias a glúten, né? A lactose, e aí nada que vem do leite e seus derivados, né? Gera um processo inflamatório muito grande no intestino e pode causar graves problemas, né? Então, tem que ter cuidado. Algumas pessoas, quando não produzem de jeito nenhum, ou mínima quantidade, toma isso aqui em forma de medicação. Ah, hoje eu quero comer, por exemplo, um doce de leite, um sorvete, né? Alguma coisa assim. Então, tome isso aqui para ajudar, para não ter um processo inflamatório no intestino. Eu não sei se eu já falei para vocês, segundo os estudiosos, o nosso intestino é o segundo coração. Então, nós temos que tratar ele assim, a pão de ló mesmo, né? E cuidar bem do nosso intestino, para que não gere maiores problemas para nós. Certinho? Agora eu vou dar uma paradinha aqui. Vou interromper o compartilhamento. Quero que vocês liguem suas câmeras para a gente ver e me mostre o seu dever, tá? Pode ir ligando e mostrando o dever agora, por favor. Irani, eu escrevi no livro mesmo, sem problema? Não tem problema não. Tá bom. Então, vamos lá. Medida que eu for vendo, eu vou dando um ok. Oi, Irani, aqui, ó. Oi, Felipe, ok. Irani, eu vou te mandar pelo WhatsApp porque eu tô pelo computador, tá? Irani, o meu deu 3 linhas só, tem problema? Porque eu, tipo, só extraí a ideia principal mesmo. Não, Qual principal que é a página? É a página... Ai, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, Débora, eu estou vendo. 48. Bárbara, eu estou vendo. Amanda, ok. Ana Clara, ok. Carolina, Aqui, ó, Vitória, Natália. Tá. Natália, Vitória. Quem mais, gente? Matheus, Pedro. Estão muito quietinho aí. Laura, ok. Calma aí, eu vou pegar um Ana, caderno aqui para te mostrar. ok. Tá, então pega aí que eu estou esperando. Viu meu, Irani? Vi. Giovana, ok. Mandei Vinícius, no WhatsApp. cadê o seu? Mandou? Mandei no WhatsApp aí. Tá. Iago, cadê o seu? Marcelo. Sara. Pedro, ok. A Sara Abraão mandou no WhatsApp. Irani, Ah, tá. Oi, Daniel. eu já mandei da senhora o seu dever lá no seu privado, tá bom? Tá bom. Certinho. Depois eu vou olhar quem mandou. Marcelo não fez? Matheus, cadê o seu? Rapidinho. Não fez? Vou mostrar aqui, tá aqui. Ah, tá. Que eu já ia colocar que não fez. Mas é resumo mesmo, né? É, só a ideia principal. De... Cadê, Mateuzinho? Ah, Aqui, ó. tá. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Ó, o gastrite e úlcera péptica, né? Que foi pedido aí para vocês lerem, extrair a ideia principal. Natália, você que é bem resumida. Marcelo, você fez? Ah, tá. Ok, Marcelo. Natália, você que é bem resumida. Oi. Lê para nós aí qual foi a sua ideia central do texto. Eu falei assim, que a ideia principal do texto
se consiste na diferença de gravidade, da gravidade dos casos, né, entre gastrite e úlcera péptica, sendo a úlcera mais grave, pois ela causa uma hemorragia interna na pessoa. Nossa, aí é gravíssimo, né? Quando chega nesse ponto aí, o negócio é feio mesmo. Aí o cidadão tá condenado, não é? Outra pessoa que colocou e quer ler para nós. Qual que é Rapidinho. diferente? Então vamos ler, Laura. O que você fez? Coloquei assim, o texto fala sobre a gastrite e a úlcera, como elas são causadas e o porquê que elas são causadas, e o que geralmente acontece quando uma pessoa tem elas. Isso, que elas são causadas, como causadas, o Mariane, que eu te mostrei acontece? a página errada do dever, mas eu Mostrou fiz. errado? Então lê para nós, Giovana. O que você fez? Tá aqui, ó, meu. Calma aí. Coloquei que a gastrite é um processo inflamatório e que é comum principalmente nos adultos e que causa ela é o estresse, fumo, álcool, temperos fortes, molho de pimenta, né, os anti-inflamatórios e um ácido aqui. E a úlcera são ferimentos bem profundos, dolorosos, que se atingir os vasos sanguíneos pode dar um sangramento, né, hemorragia, e pode perfurar a parede subdigestória e pode até matar a pessoa. Isso mesmo. Só que eu não... Oi, Irani, eu só anotei, tipo, no primeiro parágrafo que tava falando o que é e as causas da gastrite, no segundo tava falando o que é a úlcera peptídica e no terceiro tava falando a causa. Isso, que é a você bactéria. fez separado. A bactéria, que não é fácil combater essa danada, né? Mais alguém? Gente, então o nosso tempo aqui está quase caindo, né? Eu espero que nesses dias vocês fiquem mais tranquilos, durmam bastante, comam bastante coisas gostosas, né? Aproveite bem o seu tempo com coisas úteis, leiam, vejam televisão, filmes, né? Cuide de você, cuide do seu estômago, cuide do seu intestino, da sua alimentação, aprecie a natureza, tira um tempinho para você parar, respirar, apreciar a natureza, né? Quem sabe levantar às 5 horas da manhã para ver o sol nascer, também faz parte, né? Então, assim, espero que vocês descansem bastante e voltem animados, né? Para que nós possamos, então, pegar no gatilho novamente e terminar a nossa matéria. Ok? Já que nós não vamos poder sair batendo perna, né? Que a gente fique em casa, então, mas que mude de atividade, né? Faça atividades diferentes que você está acostumado a fazer. Mude seu ritmo, desprograme seu cérebro, tá? Faça uma nova programação,